Para fazer o storyboard animado da disciplina de atuação e expressão, a gente vai montar uma cena semelhante a essa, com o cenário e dois personagens, e vai precisar, obviamente, de criar uma câmera e configurar ela. E esse vídeo vai ser um pouco sobre isso, sobre a configuração da câmera e alguns elementos de ajuste dela. Para começar, é importante lembrar que a câmera que a gente vai criar vai respeitar a resolução aqui do seu output. Então, na aba de output, você vai definir o formato de saída. Eu estou usando esse formato Full HD, que é bastante comum hoje em dia, e isso é bastante para o trabalho que a gente vai fazer. Quando eu criar uma câmera, ela vai respeitar essa configuração. Se você colocar, por exemplo, um formato quadrado, que hoje em dia a gente usa para postar animação no Instagram, por exemplo, né, você pode vir aqui e colocar esse formato quadrado que a câmera vai acompanhar isso. E todas as câmeras que você tiver em cena também vão acompanhar esse formato aqui. Outra coisa que vai acontecer é, quando eu adicionar uma câmera, ela vai aparecer no cursor e ela vai aparecer alinhada à minha visão. Então, se eu estiver numa visão em ângulo aqui, ó, e adicionar uma câmera, essa câmera está alinhada com o meu ângulo de visão. Se eu quiser que minha câmera venha com os valores de posição arredondados, né, 90 graus, 0 graus, é importante que eu crie essa câmera alinhada com uma das visões pré-definidas. Então, se eu criar aqui a câmera na visão de frente, ela vai vir alinhado na visão de frente e ela vai vir com os valores arredondados. Isso não é muito importante, é só uma observação que você tem que ter na hora que você estiver criando sua câmera, né, para ter certeza que você está fazendo criando uma câmera fácil de trabalhar. Então, esses valores quebrados, pequenos, é que costumam ser incômodos de perceber mais tarde. Ou seja, quando você vai fazer uma animação da câmera, ela vai herdando esse valor, né, esse valor, por exemplo, de menos 0,00009 graus. Ele pode ser realmente uma herança ruim para os seus keyframes de animação. Então, é interessante que você tenha consciência que a câmera vem alinhada com o seu ângulo de visão. Sempre dá para vir aqui e resetar esses valores na mão. Eu vou criar essa câmera para o lado de cá, essa primeira câmera, e eu vou usar esse lado de cá do Blender para mostrar o que eu estou enquadrando. Então eu coloquei aqui uma janela do Blender que mostra o resultado da câmera e eu vou posicionar ela usando as duas janelas, né? Eu posso tanto vir aqui e dar os comandos de grab, de rotate para posicionar, quanto eu posso vir aqui, né, numa visão pré-definida e usar os comandos de grab e rotate. Não tem um jeito certo, é só importante saber que estar na visão de câmera não impede você de posicionar e rotacionar, e não impede você de usar os eixos pré-definidos que o Blender tem, né? Por exemplo, como o X da câmera, né? Ou o Z da câmera, que é essa direção, né? Ou o Z do universo, né? Então, você pode controlar a posição em cada um desses espaços. Só é interessante você ter sempre uma noção de como está ficando seu enquadramento quando você estiver posicionando a câmera. Então é interessante quando estiver trabalhando na composição do nosso storyboard animado, é interessante você ter uma janela sempre com a visão da câmera que você está escolhendo. Aqui eu quero lembrar que a câmera ela atende às funções de rotate e grab, mas scale não vai fazer mudança no enquadramento. Scale vai afetar o tamanho da visualização da câmera, mas não vai afetar o nosso enquadramento aqui. Ó. Se eu der um scale em X, por exemplo,
né, não está modificando, né, o resultado do enquadramento. Também tem as configurações dentro do painel de câmera que eu quero criar. Então eu vou dar um nome básico para essa câmera, né, eu vou dar um nome para esse datablock. E aqui tem os ajustes para a câmera que eu vou fazer, que são os ajustes de como ela vai se comportar na cena. O primeiro seria o tipo de lente. Eu tenho dois tipos de lente aqui no meu espaço 3D que a gente usa, que é a câmera ortográfica, que é essa câmera 2D, onde todas as coisas que estão em cena elas têm o mesmo tamanho, independente da distância que elas estão da minha visão. Então, se a gente pegar aqui, eu tenho os dois pratos na visão ortográfica, eles têm o mesmo tamanho. E tem aqui também no espaço 3D a visão em perspectiva, que é uma ilusão de profundidade que a gente cria quando faz o desenho do gráfico tridimensional, e os elementos que vão estar mais ao fundo eles vão parecer vão parecer menores, né? E as coisas vão parecer mais distorcidas também quanto mais próximo da câmera, né? Ou seja, eu vou ter uma deformação dos elementos em cena. E essa deformação é que me dá a ilusão de profundidade. A câmera que a gente usa tem também os métodos de perspectiva e ortográfico, e também tem um modo panorâmico, que não é tão diferente do modo perspectiva e nem tão necessário para a gente por agora. A gente pode concentrar nesses dois que são os principais para o nosso trabalho. O ortográfico, ele é uma câmera 2D, e a visão ortográfica na câmera, quando eu estou usando... Deixa eu voltar com a minha câmera aqui, ó. Quando eu mudar aqui na minha câmera, a escala da câmera, eu vou mudar não só o tamanho visual aqui dessa extremidade da câmera, como eu vou mudar a quantidade de enquadramento que ela está fazendo aqui. Aqui não é o scale, tá? Não é o scale do objeto. Esse é o scale da lente. E eu vou ter também uma câmera em perspectiva que vai fazer a mesma distorção que eu tenho no viewport quando eu ligo o modo de perspectiva aqui. Então, o comportamento visual da câmera em cena é parecido. Eu vou ficar com o ortográfico nessa visão porque eu acho um pouco mais fácil de controlar os objetos no espaço pela visão ortográfica do que pela perspectiva. Aqui eu tenho um controle um pouco mais preciso. Vocês vão perceber que mudou o tipo de controle, e agora o controle que a gente tem aqui é um controle que define a distância entre a lente da câmera e o sensor da câmera. Então essa distância aqui é que são os 50 milímetros que estão declarados aqui. Se eu reduzir essa distância, eu também vou estar abrindo o ângulo de visão da minha lente, que é outra forma de entender essa modificação visual. Você tem como unidade desse ângulo de foco, né, você tem a unidade de campo de visão, que é medida em ângulos, e aí você define qual que é o ângulo de abertura, ou você pode falar qualquer distância entre a lente e o sensor. Não faz diferença qual que você vai usar, né? O importante é o que significa ter uma distância maior entre a lente e o sensor, ou o que significa ter um ângulo maior de abertura dessa sua lente. Então, eu vou deixar aqui no ângulo e vamos colocar um ângulo aberto. Eu vou colocar 180 e dá para ver que isso afastou a imagem, ou seja, funcionou como um zoom out. Na verdade, eu não consigo chegar em 180, o Blender ele limita em 173.
E isso vai distorcer bastante minha imagem. Se eu pegar essa câmera e tentar aproximar dos objetos, vocês vão ver que eles vão estar super distorcidos, porque ele está tentando colocar nesse mesmo espaço de enquadramento tudo que ele está enxergando nessa direção e nessa direção. Então ele está vendo ao mesmo tempo aqui nesse enquadramento toda essa informação dessa cadeira, informação dessa personagem, informação do cenário, até chegar aqui na geladeira. Ou seja, toda essa informação ele está tentando espremer nesse espaço. Então, uma abertura de lente vai distorcer muito a imagem. Quer dizer que se eu não posso usar? Não, você pode. Uma distorção de lente vai fazer algum tipo de efeito dramático ou de efeito de percepção para o seu usuário, né, no caso de um jogo, né, no seu player, ou para o seu espectador, no caso de um filme, né, ele vai fazer com que esse espectador tenha uma visão maior do que está acontecendo na cena, ou seja, vai estar aumentando a visão periférica. Então eu vou colocar aqui uns 80 graus de abertura, né, e se eu for abrir aqui, ó, eu estou entre essas duas, se eu for abrindo isso aqui, esse ângulo, eu vou ter uma visão periférica maior. Muito comum em jogo de primeira pessoa a gente forçar um pouquinho esse ângulo, exatamente para compensar a falta de visão periférica que você tem no monitor. Ao mesmo tempo, a gente tem essas deformações, que uma sequência de ação, por exemplo, vai ficar super interessante você colocar, né, o punho do personagem que está dando um soco, por exemplo, super perto de quem está assistindo, né, daquele impacto, mas talvez fique também uma proporção meio grotesca, né, ou que gera uma estranheza em vez de comunicar o que você quer. Então, isso tem que ser usado com um objetivo narrativo, ou seja, você não vai colocar distorcido só para encaixar a informação. Você tem que lembrar que também existe uma reação de quem está assistindo, né? Por que o dedo dela está tão comprido? Por que a mão dela está tão grande? Como que isso funciona em movimento? Como que isso completa na cena? Indo na outra direção, ou seja, em vez de abrir o enquadramento, eu vou fechar aqui o ângulo, vai acontecer no oposto, ou seja, em vez de distorcer o conteúdo, se eu fechar a câmera, ele vai ter muito espaço para colocar só essa quantidade de informação. Ou seja, agora minha câmera está enxergando só essa quantidade de informação para colocar aqui. Está quase paralelo essas linhas, então isso aqui está quase virando uma câmera ortográfica, ou seja, eu estou quase voltando ao espaço 2D da minha câmera ortográfica. Não é totalmente 2D, mas reduz bastante a distorção do personagem. Então, se você quer demonstrar algo que é menos distorcido mesmo, ou seja, que tem as proporções mais próximas do seu modelo original, você provavelmente vai querer um campo de visão mais fechado, né, ou uma distância de lente maior. É muito comum quando a gente quer fazer coisas que parecem um retrato, onde você quer que as proporções que você entende prevaleçam sobre as proporções que você enxerga. Então, a proporção que você entende de um personagem, né, o que você entende como, né, o tamanho do braço, o tamanho da mão, é diferente do que você está enxergando, às vezes, né, você tem uma proximidade da lente, mas ele não chega a fazer aquela deformação. Mas na vida real, às vezes, você vai ver com o seu olho a forma com uma distorção maior do que com a lente que você está propondo aqui. Então, a gente tem esses dois estados de leitura da informação. A informação que você entende e a informação que você está enxergando. O próximo comando que eu tenho aqui é o Shift. O Shift ele vai deslocar a minha lente sem deslocar o meu sensor. Isso aqui a gente não consegue fazer no mundo real. A gente não consegue fazer isso com uma câmera de verdade. A gente só consegue fazer isso numa câmera virtual. Ou seja, eu estou mantendo o ponto de vista do espectador, ou seja, a perspectiva que ele está enxergando fixa num lugar, né, em vez de deslocar ela com
com a câmera. A gente vai perceber isso nos detalhes de perspectiva que a gente tem nessa cena. Se eu for observar a perspectiva dessa cena e para onde as linhas estão correndo, se eu for movimentar a câmera livremente, né, aqui vou movimentar ela no eixo X local, já vê que as minhas linhas elas estão desencontrando em relação, né, as minhas linhas de perspectiva estão desencontrando em relação ao cenário, porque o cenário está sendo agora desenhado numa nova perspectiva, ou seja, agora é como se o meu espectador estivesse aqui e o ponto de fuga dele, ou seja, o ponto onde a informação concentra, está aqui. Quando eu faço o shift, isso não acontece. Então, se vocês observarem as linhas de perspectiva, elas continuam alinhadas com o cenário, porque eu não tenho alteração do ponto de fuga, nem alteração da perspectiva. Isso é interessante, principalmente para render não realista, render de coisas que querem fingir que são desenho. Né? É muito interessante, porque você pode realmente manter a lógica de várias camadas de desenho sem gerar aquela distorção que é natural da perspectiva 3D. E quando você começa a colocar muita perspectiva em um cel shading ou em algo que quer fingir que é 2D, você acaba denunciando que aquilo é 3D. Então isso pode ser usado para uma brincadeira dessas, por exemplo. Né? Eu vou zerar aqui. Eu tenho o Shift nos dois eixos, tá? X e Y. Na sequência, eu tenho o clipping. E para o clipping ficar visível, eu vou ligar do Viewport Display os limites, que vão mostrar para mim aonde que o clipping está. Então, esse ponto aqui é o clip start. E o clip end está longe. O clip end está 1 km de distância. Então a gente não está conseguindo ver ele. Se eu empurrar esse clipping, o meu render vai começar no meio do caminho. Ou seja, aqui meu render está começando no meio da mesa. Agora eu vou puxar o clip end. Ou seja, eu tenho um pedaço que eu vou puxar ele para 3 metros, uns 4 metros. Olha só, o meu clip end está aqui. Meu clip start está aqui. Então, eu estou vendo só esse pedaço da cena. Todo o resto está cortado. Isso é útil não só para poupar processamento, né, poupar o excesso de render de informação que está para o fundo, como também para ignorar alguns objetos que podem estar tampando a minha câmera. Né? Se eu quiser fazer um render e ignorar essas cadeiras, por exemplo, né, eu posso ajustar o clipping para acontecer logo depois delas. E também eu não tenho por que ficar fazendo um render de 1 km, né? Ou seja, eu não tenho necessidade de fazer um render com 1 km de distância. Não tem informação até lá, então não tem por que gerar um raio de leitura tão longo. Né? Então eu posso ajustar o tanto que a câmera enxerga. Por enquanto eu vou voltar para 0.1. Eu não tenho por que cortar as cadeiras do enquadramento por enquanto. Mas eu vou deixar o outro com 10 metros, que eu acho que isso funciona bem para a gente. Na sequência da lente, eu tenho a profundidade de campo. A profundidade de campo é o foco. Para a gente ver o foco, eu vou colocar no modo de preview de materiais. E aqui, ó, eu posso controlar a distância do meu foco e definir aonde que a cena começa a ficar borrada. Isso é interessante para, às vezes, manter a atenção do espectador num elemento específico. Se você não quer que o espectador preste atenção nos elementos de fundo
Mas se ainda quer que tenha um fundo vibrante, vivo, ou que tenha coisa acontecendo, você pode usar a profundidade de campo para gerar esse tipo de separação, né? Então eu tenho um controle aqui dessa distância do foco, que a gente pode ver ela também aqui por esse marcador, né? É possível ver esse controle. É possível também determinar que um objeto específico carrega o foco. Então eu posso falar que um objeto específico carrega a marcação do foco. Além disso, eu tenho um controle dessas intensidades de foco, né, que é onde o foco ele para, né? Se ele parar num valor muito alto, ele para no infinito. Então, 128, se eu não me engano, é o máximo, é isso mesmo. 128 é o máximo, ou seja, esse seria o foco infinito. E quando eu reduzo esse valor, eu estou falando que o foco ele é já muito colado com a minha lente, né? Aqui, o desfoque, eu tenho um controle do formato dele, se ele é um desfoque arredondado ou se ele é um desfoque com uma proporção diferenciada, quantas lâminas de desfoque eu estou usando na cena e qual é a rotação desse desfoque, né? Ou seja, isso é uma configuração do acabamento do desfoque. A gente pode voltar aqui quando a gente estiver finalizando o render para fazer o desfoque ficar bonitinho, se a gente for fazer um render de vídeo disso aqui. Por enquanto, isso tem o intuito de storyboard, então minha preocupação é se você está usando esse desfoque para contar narrativa. Eu vou desligar aqui o desfoque, tudo vai voltar a ficar nítido. E eu vou voltar para o modo sólido, para a gente dar sequência aqui nas próximas etapas. Eu já tenho uma aula no YouTube sobre as áreas de segurança e também sobre as linhas de composição. Então, eu vou fazer o link dessa aula dentro do espaço da playlist de vocês de atuação e expressão, mas em breve a gente volta nisso aqui, que são as linhas de composição e as linhas de segurança de imagem, né? A gente também tem uma opção aqui de configurar imagens de fundo, que você pode colocar uma imagem de referência de vídeo do seu acting, por exemplo, por cima da câmera para poder fazer a marcação. Mas a princípio o que eu quero que vocês façam é a configuração do tanto que essa câmera é aberta, né, ou seja, o tanto que a abertura de lente acontece, né, e se ela é, por exemplo, perspectiva ou se ela é ortográfica, eu quero que vocês façam esse ajuste primeiro da câmera. Também ajuste de clipping e profundidade de campo é um ajuste interessante para agora. Outro ajuste interessante é a posição da câmera em relação à informação. Isso é uma coisa que a gente pode pensar na hora que estiver criando a cena. Quando a gente cria uma câmera em cena e coloca ela na altura dos personagens, o que a gente está falando é que o nosso espectador tem a mesma altura que esses personagens. Se o espectador tem a mesma altura que os personagens, então as coisas que eu estou representando não têm valor nem acima dele nem abaixo dele. Então esse tipo de alinhamento onde você coloca as coisas que você está querendo que o espectador observe na mesma altura, você está falando sobre a lógica de rotina, a lógica de coisas mundanas, ou seja, não há nada de importante ali, tá? Uma outra coisa que acontece também narrativamente quando você usa esse alinhamento do espectador na altura dos personagens é que parte do enquadramento fica com um vazio. E os personagens tendem a ficar também com uma altura semelhante, né? Ou seja, eles tendem a ter um alinhamento semelhante. Então você não cria importância de um personagem sobre o outro e também você cria áreas sem informação. Se esse vazio não está sendo usado para contar algo na história, ele passa a ser só um desperdício de tela. Então,
tem que haver uma certa consciência desse vazio que está sendo gerado. O que a gente recomenda quando a gente faz uma narrativa onde você quer controlar essa história, ou seja, você está querendo que o espectador preste atenção na história e que você quer que você quer tipo transmitir informações com um certo fundo emocional ou ideológico, ou seja lá o que for. Ou seja, você quer transferir mais do que a pura descrição do que você está vendo. A nossa tendência é modificar o ângulo da câmera e a relação dessa câmera com os personagens. Então, eu posso abaixar essa câmera, e o simples fato de eu abaixar essa câmera, colocando como se ela estivesse acompanhando o personagem sentado, né? Ou seja, aqui é o espectador, é o player, ou seja, ele está sentado. A minha câmera não está na altura dos personagens, porque o espectador ele assiste sentado. Aqui, o preenchimento do enquadramento ficou um pouco melhor. Ou seja, não que o vazio seja ruim ou desnecessário, mas o preenchimento da cena ficou um pouco melhor. E também a relação entre um personagem e o outro modificou. Ou seja, existe um personagem que está mais alto e que tem um enfoque diferente do outro. Então, eu criei uma composição um pouco mais dinâmica, né? Então, se a primeira composição ela tinha a ver com o mundano, com o parado e com o rotineiro, essa daqui já vai ser um pouco mais dinâmica. Se além da altura eu também combinar a torção de câmera, ou seja, se eu também pensar em como que a câmera pode estar um pouco mais integrada na cena, ou seja, ela é um pouco menos o meu espectador e ela é um pouco mais uma entidade dentro da cena, né? Ou seja, a partir do momento que eu começo a inserir a câmera em espaços que uma pessoa não ficaria, né? Ou seja, deixa eu rotacionar aqui só para pegar. Eu começo a dar um valor diferente na informação que está aqui dentro. Eu começo a dar um valor diferente. Um dos valores que a gente dá quando a gente coloca a câmera, né, muito abaixo, né, do assunto que a gente está vendo, ou seja, meu assunto ele prevalece em relação ao espectador, é que eu estou falando que isso aqui possui uma hierarquia. Ou seja, isso aqui é importante de alguma forma. Ou seja, isso aqui não é tipo uma parte. Isso aqui tipo é a parte. Ou seja, ela é importante. Né? Você tem um valor dela. Você pode, obviamente, colocar essa câmera aonde você quiser e usar esse ângulo o quão baixo você quiser. Mas tem que lembrar que essas câmeras muito baixas, eu vou virar para a senhorita Carlos, porque eu acho que vai ser. Ou seja, esse extremo dramático ele tem que ser justificado também. Ou seja, não só a leitura do personagem vai ficar um pouco mais difícil de ler o que ele é, mas tem que lembrar que, de certa forma, o espectador está aqui, né? Ou seja, você está colocando o espectador no chão, por que ele está no chão? Por que ele está tão baixo? Né? O que ele está fazendo aí? Então, é algo a se ponderar. Você pode dar ângulos exagerados, mas é bom entender a justificativa por trás desse ângulo exagerado. Do mesmo jeito que quando eu abaixo a câmera, eu estou subindo o valor da informação. Se eu subir essa câmera, eu vou zerar esses valores aqui. Se eu subir essa câmera, vamos pôr aqui um 90 aqui. Eu estou experimentando um pouco os enquadramentos, mas eu vou fazer um mais tradicionalzinho aqui. Ou seja, aqui ó, a minha câmera ela é mais alta
do que os meus personagens. Então, se eu tenho um personagem que está vendo isso tudo daqui de cima, né? Ou seja, o meu player, né? O meu espectador, ele está vendo aqui de cima, tipo, como que ele chegou aqui em cima, né? Ou seja, ele está espionando, ele tem um poder que os outros elementos de cena não têm. Ou seja, ele está acima e ele possui um poder. Quando a gente usa, por exemplo, a lógica de câmera de segurança, né, que é a lógica de algo que possui informação, né, que está sendo transmitida para alguém, mas quem é a vítima da informação, ou seja, quem está sendo filmado, tá sem esse poder, ou seja, ele não é o, a pessoa em controle da cena, né? É essa lógica, assim, você tem uma certa vigilância no alto, então esses personagens eles têm menos poder que você. Obviamente que se você está muito alto, né? Se você está vendo isso de uma altura muito maior, né? Famoso como que você chegou aqui, né? E, e quão poderoso você é. Ou seja, essas figuras minúsculas abaixo de você, elas não têm poder nenhum sobre a sua figura. A gente começa a entrar naquele conceito de God View, né? Visão de Deus, assim. Que é, você é realmente muito mais poderoso do que os personagens e você tem um certo poder sobre eles. Então você tem uma visão afastada, né? E existe uma certa redução do valor desses personagens em relação ao espectador ou ao player, né? É, então, esse é um outro ajuste que é interessante que vocês façam quando estiver montando o nosso storyboard animado, ou seja, não só quanta informação você está vendo pela abertura de ângulo ou onde que está o foco da cena, né, mas também qual que é o ângulo da câmera em relação ao assunto. O assunto é mais importante de quem está vendo, ou seja, você quer dar um valor, você quer dar uma certa dignidade para isso, né? Ou não, você quer que eles sejam subordinados. Ou você quer uma coisa meio íntima, né? Ou seja, se eu coloco a minha câmera na cadeira e trabalho com um enquadramento dessa câmera movendo por aqui, né? Então essa câmera ela passa a ser uma câmera íntima, ou seja, meu espectador ele está dentro da cena, sentado numa cadeira. Eu acabei de colocar ele tomando café, né? Junto com as personagens. Isso vale também quando a gente fala em intimidade, quando você põe a câmera na própria cabeça do personagem, né? Ou seja, quando seu ângulo de visão é o ângulo de um personagem, né? Ou seja, você está colocando a visão de um personagem, então você está dentro da cabeça desse personagem. Não dá para ficar muito mais íntimo que isso, né? Então, esse é um outro aspecto para a gente considerar quando estiver criando os ângulos de câmera, né? Ou seja, aonde que está, em qual ângulo em qual relação de ângulo que tem entre o meu personagem, né, e o espectador. Outro aspecto que a gente pode já marcar são os movimentos de câmera. Isso é uma outra coisa que a gente pode trabalhar já nessa lógica storyboard. Nem sempre você vai querer fazer uma cena inteira, né, com a câmera parada, né, e às vezes você vai querer realmente usar o movimento de câmera para fazer um ajuste da informação que está sendo passada, para controlar quanta informação está sendo vista. A gente tem alguns tipos de movimento, né? Então a gente tem o traveling. Vou deixar só travel. O traveling é quando a câmera e o ponto de vista, né, o ponto de fuga, eles alteram. Então quando eu mexo a minha câmera em X ou Y ou em Z, é um travel. Mais comum quando a gente pensa em termos de X e de Y. Tá? Então, são os travels mais comuns. O travel ele possui uma quantidade de informação em cena,
né, um volume de informação, vamos pensar em quantidade de coisas possíveis de enquadrar, que ele troca, mas o volume não altera, ou seja, você troca a informação que está em cena, mas você não troca o volume de informação que está em cena se você só faz um travel em um eixo. Então, às vezes, esse travel ele é feito para trocar as informações que estão sendo lidas de A para B, né? Ou seja, você está fazendo a troca de informação, mas continua sendo um volume de informação parecido. Ou seja, aqui eu estou lendo cozinha, fruta, prato, personagem. E quando eu movo, eu altero, por exemplo, de mostrar uma porta para mostrar uma geladeira. Ou seja, eu troquei informação, mas o volume de informação é parecido. Tá? Mas eu estou mudando o ponto de fuga. Ou seja, eu estou mudando o ponto de profundidade. Se eu não quiser mudar o ponto de fuga, eu posso fazer a panorâmica. Ou seja, a panorâmica é quando eu altero essa informação, mas eu não altero o ponto de fuga. Isso acontece quando eu giro a câmera, ou seja, o meu ponto de fuga em relação ao infinito, né, ele continua no mesmo local, né? Ou seja, meu ponto de fuga, aqui ele está modificando no travel. Na panorâmica, o ponto de fuga, né, ou seja, o ponto onde a cabeça do espectador está, não muda. Então a perspectiva ela se mantém. A gente tem essa panorâmica que é girando e tem a panorâmica também que é o shift de câmera, que também vai mudar a informação sem alterar o ponto de fuga. A gente vai ter também o zoom. O zoom ele altera o volume de informação. Se eu aproximar aqui, ó, a quantidade de elementos que estão enquadrados e que cabem nesse enquadramento é um volume, né? Ou seja, existe um volume de informação aqui. Quando eu afasto a câmera, eu aumento esse volume de informação. Ou seja, a informação que eu estava vendo antes, que era a informação que cabe nesse espaço, ela continua aqui, mas eu aumentei o volume de informação ao redor do personagem. Ou o contrário, ou seja, se eu fizer um zoom aproximando, eu vou estar cortando o volume de informação que está sendo lido em cena. Eu tenho o zoom com travel, que é realmente levar a câmera em direção ao objeto. E existe o zoom de lente. Existe o zoom de lente. O zoom de lente é quando eu mudo isso aqui, né, a profundidade de campo aqui, o campo de visão. Quando eu faço esse ajuste aqui, ó, eu estou dando um zoom in, mas eu não estou mudando o ponto original de fuga do personagem. Ou seja, ele tem mais informação, mas ele não chega mais perto da informação. Ou seja, existe uma diferença de percepção narrativa se você está chegando mais perto da informação fisicamente, ou seja, a câmera está aproximando da informação, o risco é maior, ou se você está só espiando de longe, né? Então, isso tem a ver com o tanto de segurança que você está passando para o seu espectador ou para o seu player, né? A famosa sniper, né? Você dá uma sniper pro player e ele entra em ação sem entrar fisicamente na ação. E você pode combinar esses três, você pode combinar esses movimentos todos. Por exemplo, eu vou fazer um efeito aqui, que é muito comum em filme de suspense, usando a parte, que é, eu vou aproximar a câmera da personagem. Então eu vou criar aqui uma animação de posição, rotação e escala. Então eu vou aproximar. Deixa eu fazer uma lente mais fechada aqui.
Então eu vou animar aqui os milímetros, lembrando que os milímetros são animáveis, mas o ângulo não é. Tá? Então, se quiser animar a lente, anime pelos milímetros. Então eu vou criar aqui uma segunda posição para a câmera, que vai ser, ao mesmo tempo que eu estou aproximando do rosto dela aqui em posição, eu vou mudar a abertura de lente. Ou seja, aqui ó, eu vou colocar em 20 milímetros. E aí eu vou gerar uma sensação que o cenário está reduzindo e ela está aumentando. Então, filme de suspense, aquela hora de terror que você tem, né, uma sensação de impacto, ela é feita, na verdade, combinando movimentos. Aqui eu estou combinando um zoom de lente com um zoom travel. E eu posso combinar, na verdade, quantos movimentos eu quiser. Então, esse foi o nosso beabá de movimento de câmera. E na sequência, a gente vai ter a troca de câmera. Se você vai ter um diálogo, como eu falei, você talvez não queira ter o diálogo inteiro com uma câmera só e num ângulo só, né? Então, e talvez mover a câmera fique também muito frenético, talvez fique exagerado. Então é comum, principalmente a gente que está fazendo diálogo, né? É comum a gente ter mais de uma câmera para representar um diálogo. Ou seja, é comum a gente ter uma câmera que é a câmera que estabelece a cena geral, né? Uma câmera que mostra os dois personagens e aonde eles se encontram. Né? Aqui eu vou subir só um pouquinho. Então essa uma câmera comum da gente colocar. Né? Eu vou chamar essa câmera de geral, porque ela mostra todo mundo. E é comum a gente ter uma câmera de diálogo para cada personagem, ou seja, que representa não vamos assim, apresenta, né? Apresenta seria não o ponto de vista do personagem, mas o ponto de vista de alguém que está interessado no que essa pessoa está falando ou no que essa pessoa está expressando. Então é o equivalente a você na janela olhando para um lado para ver a pessoa que está gritando bandido, né? E o outro virando a cabeça para o outro lado para ver se você localiza esse bandido. Então essa câmera aqui, ó, é a câmera que vai mostrar a cara da Paty. Para trocar entre essas duas aqui, enquanto eu ajusto, eu vou usar o comando de câmeras, que é ajustar o objeto ativo como câmera. No caso, eu estou ajustando a câmera ativa, né, como a câmera da cena. Aqui ó, eu posso aproximar e usar uma lente aqui, né, e eu consigo ter esse enquadramento para ela. Aqui tem um macete que eu estou usando já, que eu vou comentar. Eu estou usando aqui um recurso que é as minhas câmeras, elas não vão ultrapassar uma linha imaginária aqui. Ó. Então, quando você estiver fazendo diálogo, é importante que, quando a gente tem o nosso plano geral, essa personagem está à esquerda, essa personagem está à direita, essa personagem está olhando para essa direção, essa personagem está olhando para a direção, e você quer, nas câmeras que vão ter na cena, ou seja, quando trocar de câmera, eu quero manter essa mesma relação de direção e de posicionamento. Tá? Então, isso aqui eu já estou fazendo meio macetoso. Ou seja, eu já estou fazendo esse macete de usar uma linha imaginária e não cruzar ela. Porque se eu cruzar ela, né, ou seja, se eu levar essa câmera para o outro lado, eu vou inverter a direção do olhar dela e vou
inverter o lado que ela fica em cena. Então eu não quero que isso aconteça. Tá? Essa mesma câmera que eu configurei aqui para a Patty, eu vou querer ela, uma versão dela, para a senhorita Carlos. Então eu vou dar o Ctrl 0 aqui, que é o atalho, para ajustar a câmera ativa. E aqui eu tenho a câmera da Patty. Ou seja, eu tenho um conjunto de 3 câmeras. Eu falei da Patty, mas é da senhorita Carlos. Então eu tenho 3 câmeras, cada câmera apontando para uma das personagens. Eu vou tirar os limites por enquanto aqui. E agora eu quero criar a troca dessas câmeras. Ou seja, eu quero poder, no tempo certo, falar para o Blender que é para usar uma ou outra câmera. Para fazer a troca de câmera, eu preciso marcar no tempo aonde eu quero que a câmera seja acionada, selecionar a câmera que eu quero ligar nesse tempo e vir aqui no Markers e pedir para ele criar um Bind Camera to Markers. O que isso aqui vai fazer? Vai criar um marcador já conectado à câmera da cena. Aqui eu só tenho uma câmera, então não tem troca de câmera. Mas ele já trocou para a câmera que eu selecionei, ou seja, ele estava na câmera da senhorita Carlos e ele já trocou para a câmera geral. Se eu vier aqui em 50 frames e selecionar a câmera da Patty, por exemplo, e vir em Marker, Bind Camera to Markers, ele vai criar um marcador aqui e vai fazer a troca da câmera geral para a câmera da Patty. E a mesma coisa eu vou fazer para a câmera da senhorita Carlos. Eu vou selecionar a câmera da senhorita Carlos, selecionar um momento no tempo e dar um bind. Esses marcadores aqui, ó, eu posso tratar eles do mesmo jeito que qualquer objeto no Blender. Se eu apertar Grab, eu consigo mudar o tempo dele, né? E eu consigo também apagar ou duplicar um marcador se eu precisar. Então, se eu quiser ficar voltando para o marcador da Patty, eu posso só dar Shift D e duplicar. E ele vai fazer a volta para mim. Ó. Então, fica relativamente simples de criar uma troca eficaz de câmera. E isso aqui já é uma edição que a gente precisa fazer no nosso storyboard. Um outro jeito de abordar o enquadramento é pela quantidade de informação que está dentro desse enquadramento. Então, se você tem uma câmera muito afastada e você está vendo diversas informações, por exemplo, se eu não estou vendo não só o apartamento delas, mas eu estou vendo, de repente, o prédio inteiro, ou a cidade inteira, né, ou paisagem no fundo, né, todos os elementos que compõem o cenário, ou seja, uma câmera muito aberta, né, ou que enquadra muito conteúdo, isso é um plano geral. O plano geral ele estabelece aonde a cena acontece, né? Então, se eu começo um filme e mostra a cidade de Paris, né, e depois mostra as ruas de Paris e tal, eu estou falando sobre o lugar aonde acontece uma ação. Então, isso é um plano descritivo, né? Eu posso aproximar mais a minha câmera e ter um plano de conjunto, onde eu não vou ter tanta informação quanto o plano geral, mas eu tenho um conjunto de informações, ou seja, eu tenho o cenário, os personagens, eu consigo estabelecer as relações de posição entre os personagens que vão atuar na cena e o espaço onde a cena acontece. Então isso seria uma versão mais fechada do plano geral, também descritivo, e que nesses dois planos você não consegue perceber tão bem o que os personagens estão fazendo, ou seja, você não tem uma proximidade muito grande para ver a atuação desses personagens. Elas funcionam mais para estabelecer aonde a cena acontece e a geografia do espaço. Quando eu aproximo mais a câmera,
seja, aqui eu estou vendo o personagem de corpo inteiro, então eu já consigo perceber qual que vai ser a atuação desse personagem no espaço. Ou seja, o foco saiu um pouco do cenário e começou a chegar nos personagens. Nesse caso, a gente vai chamar esse plano de plano médio. Se você está preocupado com os nomes, fica tranquilo, tem vários autores diferentes que dão nomes diferenciados. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link para uma apostila de storyboard dos Simpsons, que é super legal, que é do Animation Meet, e que tem uma nomenclatura completamente diferente. E você vai achar também em blog, em site, que às vezes esses nomes estão com a ordem levemente diferente, a quantidade de informação que eles consideram no plano médio é diferente. Isso é menos importante do que você entender que você está lidando com volumes de informação diferenciados. Na sequência do plano médio, eu vou ter um plano aonde as pernas não estão aparecendo, ou seja, eu estou vendo o personagem da metade da coxa para cima. E esse plano a gente chama de plano americano. E eu não conferi essa história não, mas eu adoro ela. E eu vi que chama plano americano porque em filme de western você tinha esse enquadramento para poder aparecer a arma, né, do cowboy. E eu achei tão interessante que chama plano americano por causa disso. Tomara que seja verdade. Eu não vou conferir essa história, não. Depois vocês conferem pra mim. Mas eu adoro essa história. Tomara que seja. Se eu aproximar e pegar da cintura pra cima, isso já seria um primeiro plano, ou dependendo do autor, um médio primeiro plano. Mas pra gente fazer storyboard, a gente pode chamar de primeiro plano sem problema. Ou seja, aqui nesses planos que eu estou fechando o corpo do personagem, a atuação do corpo já vai ser um pouco menos importante e a atuação da face está começando a ganhar importância. Então, aqui ainda tem um pouco de expressão e postura perceptível, mas quando eu vou disso aqui para o close, que seria esse enquadramento de ombro e cabeça, né? Quando eu vou para o close, já é um enquadramento para expressão facial, ou seja, para você ver tipo, a cara do personagem, como que ele está se sentindo. Então esse já é um plano mais psicológico. E a gente tem na nossa matéria o trabalho de fazer um rig facial. Então é interessante se você conseguir incluir um plano desses no seu trabalho, ou seja, um plano fechado no rosto do personagem para você mostrar como que as expressões faciais que você criou no personagem estão acontecendo. A gente tem ainda um extreme close-up, né? Um extreme, né? Um close extremo, que seria tipo realmente uma parte da cabeça aparecendo. E você ainda teria um outro plano, que seria o plano de detalhe, né? Um plano de detalhe, que seria mais próximo ainda, né? Ou seja, você está pegando apenas um aspecto do personagem, às vezes só o olho, às vezes só a boca, né? Ou às vezes só a mão, ou às vezes só um objeto. Esse plano de detalhe ele já é aquele acento que você dá no assunto ali, né? Ou seja, você está falando assim, não, você dá aquela grifada, não, presta atenção nesse pedacinho de cena. Ou seja, às vezes é a tremida de uma boca, às vezes é um objeto que foi no chão e que é importante, você dá, né, você para tudo e fala assim, não, olha isso aqui, presta atenção nesse detalhe. Né? Então, ele é importante, ele é algo que você está acentuando para o espectador. Com esses tópicos que eu passei nessa aula teórica
dessa semana, já dá para começar a montar o nosso storyboard. E vai ser esse o nosso trabalho dessa semana, é começar a pegar o conjunto de informação do roteiro que vocês estão produzindo, ou do áudio que vocês estão animando, e montar a série de enquadramentos básica para a gente começar a contar a história desse roteirinho. E aí, durante a semana, a gente conversa na aula ao vivo, e semana que vem a gente dá sequência nesses assuntos de narrativa de storyboard.